de Isaías 43, 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Vamos ler juntos? Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Uma coisa nova que Deus está fazendo para nós é um novo ano, um ano novo. Está saindo à luz, no comecinho. Aliás, eu não tinha tido a oportunidade de ver a todos, e como o René disse, ainda é tempo de dizer feliz ano novo para todos. Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço porque algo novo, um ano novo, vindo à luz e iniciando. Quero te agradecer mesmo. Muito obrigado por podermos ver este novo ano. E agora, Senhor, eu quero te pedir que tu nos alimentes logo no início deste ano. Nos alimente com a tua palavra. Vamos meditar na tua palavra e eu te peço que tu nos alimentes, nos ensines e que cresçamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala feliz ano novo, a verdade é que o ano novo, ele não existe. Ele não existe, ele está sendo construído, trabalhado, sendo feito, não é? Quando a gente fala feliz ano novo, parece que o ano já está pronto, é só a gente ir lá e ir pegando as bênçãos, mas não é assim. E eu fiquei pensando em algo que pudesse ilustrar esse sentido do que está sendo desenvolvido. E me veio a ideia de um tapete que está sendo desenrolado. Ele vai ser desenrolado o ano todo. Muitas coisas vão acontecer. Tanto que o ano novo ainda, ele não está pronto, ele não existe, que pode ser não, muitos dos que iniciaram 2017 não o terminem. Em nome de Jesus, que todos terminem em 2017, dos que estão aqui. Nesta saudação de feliz ano novo, o Lucas, sempre muito criativo, a saudação dele chegou e que 2017 te traga 2018. Está ótimo, não é? Está ótimo chegar no final de ano e passarmos para 2018. Se 2017 nos trouxer 2018, está ótimo, está ótimo. E a verdade, queridos, é que nós estamos construindo e nós precisamos tomar muito cuidado, porque cada minuto da nossa vida, ele precisa ser estudado, pensado e bem vivido. Às vezes, no momento de despreocupação, numa bobagem que faz, num minutinho, estraga o dia todo. Se a gente não toma cuidado, um dia que a gente faça uma bobagem, que a gente cometa algo errado, seriamente, pode prejudicar o ano todo. Um ano que a gente não cuide, não trabalhe, não aproveite, não prepare, pode ficar marcado e prejudicar a vida toda. Então a verdade é que nós precisamos ir desenrolando este ano, cuidadosamente, pensando muito bem, porque uma bobagem pode prejudicar o ano todo. Aliás, muitos já foram prejudicados nestes 8 dias do ano. Às vezes, pessoas inconsequentes nesses primeiros dias encheram a cara, ou brigaram, ou fizeram tantas coisas ruins, e já queimou o ano, já prejudicou, quem sabe passar o ano todo. Alguém que, não, começou o ano, já tem que voltar para o trabalho, mas não estou afim, vou espichar um pouquinho mais, vou esticar um pouquinho mais,
sem estar de férias, sem estar de licença, e a hora que chegar, quem sabe amanhã no trabalho, irresponsavelmente já perde o emprego. E pode prejudicar o ano todo. Então, um ano que Deus está nos dando, que nós vamos desenrolando, que nós vamos cuidando parte por parte. E para que nós tenhamos um ano bom, um ano feliz, um ano abençoado, tem várias implicações, Por exemplo, quando se saúda um feliz e próspero ano novo. Por que coloca próspero? Porque para muitos, e aí falando de próspero no sentido de prosperidade financeira, porque para muitos o bom ano é o ano que rendeu bastante. Porque um ano bom é sinônimo de um ano farto de dinheiro. Bom, é claro, não é tudo. Não podemos nos basear nisto, mas também financeiramente. Então nós precisamos cuidar neste ano do aspecto financeiro, porque pode fazer algo que prejudique financeiramente o ano todo. Nós estávamos brincando com alguns irmãos, né, que chegaram agora de viagem e agora já volta ao trabalho. Eu disse, pois é, agora é trabalhar para pagar os cartões que foram passados. É claro que os irmãos não foram inconsequentes, mas corre-se o risco de, inconsequentemente, ir passando o cartão, soltando cheque, e agora aproveita, está de férias, parece que nada vai cair na conta, mas, então, nós temos que cuidar desse aspecto financeiro, planejamento, verificar, cuidar disto, porque não é tudo, mas as finanças mal administradas traz também tristezas, preocupações. E vem um outro aspecto. As pessoas falam, feliz ano novo, que Deus te dê saúde, porque o resto a gente corre atrás. Queridos, saúde é importante realmente. Saúde é muito importante. Mas é uma peça, é uma parte do ano. Nem tudo, não é só saúde. A gente precisa de saúde, mas o bom ano tem uma série de outros requisitos. Mas a gente precisa cuidar também da saúde. Precisa cuidar da saúde. Há uma série de requisitos, componentes. Iniciando no trabalho. O trabalho, ele é importante. Ele é importante. Precisamos cuidar disso. Nossa oração é para que todos que iniciam um ano empregado, termine empregado. A nossa oração é para quem inicia o ano desempregado, termine o ano empregado. Mas tudo isso, queridos, está à nossa frente. 2016, graças a Deus, nós terminamos. Mas muitos ficaram desempregados durante 2016. A nossa oração é para que todos estejam empregados. Mas a gente tem que pensar nesse aspecto. Pode correr o risco, sim, de 2016 alguém também perder o emprego. A saúde, nós já dissemos, ela é muito importante, mas pode acontecer também de 2016, 2017, também alguém ter problemas de enfermidade. É uma série de requisitos e, além disso, queridos, até de relacionamentos também. Nós não somos sozinhos. Nós não vivemos sozinhos no mundo. E é importante que nós pensemos também nesta questão de relacionamentos com amigos. Cuidemos. Quantas vezes, e nós vamos falar daqui a pouco mais sobre isso, mas no decorrer do ano, temos de enfrentar pessoas difíceis, quebra de relacionamentos.
para que o nosso ano seja um ano abençoado e um ano bom, é preciso que a nossa família esteja unida, em paz, os nossos filhos, os nossos netos estejam bem. Nós não estaremos bem completamente se queridos nossos, ou se houver quebra de relacionamentos, ou se soubermos que queridos nossos não estão bem. Perto ou longe, queremos sempre saber a notícia que os nossos queridos estão bem. Então a verdade é o seguinte: quantas coisas ainda estão por acontecer. Quantas coisas. E eu fiquei pensando, eu gostaria de deixar um texto bíblico para o início deste ano. E eu fiquei pensando, e vários textos me vieram à mente, mas o que mais me chamou a atenção, e eu quero ler com os irmãos esse texto, que ele é muito conhecido, aliás, eu creio que a maioria o sabe de cor, e foi o texto primeiro que eu decorei. Mas eu penso que se nós o tivermos na nossa mente, no nosso coração, vai nos ajudar para que tenhamos sim um ano feliz, abençoado, um ano bom. É o Salmo de número 23. Quantos daqui o sabem de cor? Então eu quero passar um desafio para que quem não o sabe de cor, decorá-lo, e mais do que decorá-lo, vivê-lo durante este ano. O Salmo 23, ele começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor. Em muitos textos, fala-se como sendo nosso, Pai nosso que está no céu. Mas estes textos falam: o Senhor é o meu pastor. Porque fala-se da intimidade. Eu tenho um pastor. Ele é o meu pastor. Não que não seja dos demais. Poderíamos dizer aqui: o Senhor é o nosso pastor. Mas o salmista está dizendo: o Senhor é o meu pastor, no sentido de intimidade. Ele tem um pastor que cuida dele, um pastor que zela pela vida dele, um pastor que o guia, um pastor que o protege. E aí ele diz: eu tenho um pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que eu me lembrei desse texto aqui? Queridos, porque tudo que nós ouvimos nos noticiários é que 2017 será um ano difícil. E muitas vezes nós entramos também nessa ideia e ficamos preocupados: não vai dar. Este ano não vai dar, este ano vai faltar. Mas aí, este salmo diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí nós enfrentamos o ano novo com uma outra perspectiva. Eu tenho um pastor e esse pastor não me deixa faltar nada. É diferente quando eu olho para o pastor. Quando eu olho para a crise, quando eu olho para o noticiário, não que a gente deva viver alienado, não saber de nada, ou, como se diz num português muito simples, tampar o sol com a peneira. Não, realmente a gente tem visto pré-anúncios de situações, de momentos difíceis, só que tem o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu gosto daquele texto que diz assim: eu fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Então, quando eu olho para este ano, e quando eu vejo não sendo anunciadas coisas boas, ao invés de eu olhar para a crise, eu olho para Cristo, eu olho para o pastor, e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu creio que não é apenas uma palavra positiva, não é apenas uma palavra positiva, é uma palavra que vem do trono da graça, que vem de Deus. Eu tenho um pastor e o meu pastor não me deixa faltar nada. Aí
Eu olho para este ano com esperança, eu olho para este ano com confiança, eu olho para este ano com boas perspectivas, eu não olho com desânimo e nem com derrota. Eu tenho um pastor, e ele diz: não vai faltar nada. Aí o versículo 2 ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, e leva-me para junto de águas tranquilas. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Queridos, todos nós sabemos que cada ano parece que ficamos mais agitados, corremos mais, é muita pressão, há muita cobrança. É interessante que hoje se dá em algumas empresas a oportunidade de trabalhar em casa. Aí pode-se dar a ideia o seguinte: fica em casa, a hora que quiser trabalhar, a hora que não quer, trabalha em casa, é a maior moleza. Mas todos sabem que não é assim, há uma cobrança muito grande, e com essa cobrança, vai chegando um momento que a gente parece que não aguenta mais, estamos muito cansados, e ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e Ele me faz repousar em pastos verdejantes, e leva-me para juntos de águas de descanso. Tem um slogan que às vezes a gente vê em alguns carros, caminhões, dizendo o seguinte: está estressado? Vai pescar. Só que o nosso slogan é o seguinte: quando nós estamos cansados, nós vamos para juntos de águas de descanso, nós vamos para a presença do Senhor, e nós encontramos descanso. Descanso, o versículo 3 diz assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Queridos, durante 2016, muitas vezes eu orei: refrigera a minha alma, sossega a minha alma, acalma a minha alma. Por quê? Porque diante de situações, muitas vezes nós vamos ficando com a nossa alma abalada, emocionalmente abalados, sentimentalmente abalados. Isso vai deixando-nos estressados. 2017 não vai ser diferente. Nós vamos continuar enfrentando as pressões, as dificuldades, as necessidades de tomarmos decisões sérias, pessoas que nos pressionam, mas nós nos voltamos para o Salmo 23, onde diz: eu tenho um pastor, e ele refrigera a minha alma. Ele refrigera a minha alma. Quantas vezes, queridos, nós vamos precisar entrar no nosso quarto, fechar a porta e dizer: Deus, me dá calma, calma o meu coração, sossega o meu coração, tranquiliza o meu coração. Pescar é bom, melhor do que pescar é quando nós somos levados à presença do Senhor e a nossa alma encontra refrigério. Eu queria que você gravasse isso na sua Bíblia, porque às vezes nós vamos ficando tão agitados e a gente vai agitando outras pessoas também, mas nós vamos nos lembrar: é preciso de um tempo de refrigério, é preciso de entrar na presença do Senhor, e Ele é o melhor de todos os calmantes, Ele refrigera a nossa alma. Eu estou lendo um livro muito interessante. O tema do livro é espiritualidade emocionalmente saudável. Por quê? Porque às vezes nós vemos pessoas que buscam a sua vida espiritual, mas não cuidam das suas emoções, não cuidam dos seus sentimentos. É gente crente, mas gente complicada, gente irada, gente nervosa, gente agitada, gente estressado. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito,
E precisamos destas 3 coisas estarem equilibradas na nossa vida. Refrigera minha alma. Versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Queridos, eu disse que pode acontecer de alguém neste ano de 2017 ser acometido de enfermidade. Pode parecer uma palavra totalmente diferente daquilo que se fala nos primeiros dias do ano, que é só saúde, que vai tudo bem, que Deus abençoe, que vá tudo bem, mas pode acontecer de alguém ser acometido de enfermidades graves, de acidente, ver a morte de perto. Se falar isto para todas as pessoas, vai parecer um mau agouro, parecer que está desejando coisas ruins. Não, não é. O que está dizendo é o seguinte: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo. Por quê? Porque o teu bordão e o teu cajado me consolam. Não vou ter medo, porque não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Eu já contei para vocês que Deus nos usou uma ocasião para evangelizar um médico, e o médico fazia, todo aniversário ele fazia uma festa grande na casa dele, chamava todos os médicos. Depois que ele se converteu, ele disse: pastor, eu vou fazer 2 festas este ano, um para os meus irmãos da igreja e outro para os meus colegas médicos, só que eu quero que o senhor vá nas 2 festas. E eu fiz esse sacrifício de ir nas 2 festas. Mas na festa dos médicos eu sentei-me ao lado de um oncologista. E ele disse: pastor, eu sei quando eu estou cuidando, ele usou a expressão, eu sei quando eu estou cuidando de um crente e quando eu não estou cuidando de um crente. Eu falei: como que o senhor sabe disso? Ele disse: porque a minha especialização, eu só trato de uma doença que não é boa, uma doença difícil de ser tratada. E quando chega alguém que ali para mim já chega desesperado, mas quando chega um crente, expressão dele, ele me tranquiliza e ele disse: doutor, fica tranquilo, fica calmo, porque eu já orei pelo Senhor, já orei por mim, eu estou nas mãos de Deus. Pastor, isso facilita muito o meu tratamento. E nós sabemos que este bem-estar espiritual, este bem-estar emocional, ajuda até na recuperação do corpo, do físico. A pessoa, quando está doente fisicamente, mas não está bem espiritualmente ou emocionalmente, deixa muitas vezes a situação pior do que ela é. Nós estávamos falando de alma. Pode acontecer de um cristão, por exemplo, passar por um período de depressão, síndrome do pânico, essas doenças da alma. E eu fico pensando, aqueles que não conhecem a Deus, se entopem de medicamento, é um desespero. O cristão, ele vai tomar o medicamento, ele vai tratar, mas ele vai buscar em Deus e ele sai muito mais rapidamente, porque ele busca em Deus. Ele busca em Deus. Então, que privilégio, queridos, iniciarmos um ano nos lembrando: eu tenho um pastor e o meu pastor cuida de mim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque ele está comigo. O nosso pastor nunca nos abandona. E aí o versículo 5 diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Que Deus tenha misericórdia dos seus relacionamentos. Mas estamos sujeitos, queridos, no trabalho, de levantarem pessoas querendo puxar o nosso tapete.
Nós não estamos isentos disso. Gente que levanta fazendo acusação do nada. Gente que não precisa nem ter motivo, mas difama, fala mal, tenta prejudicar. E nesses momentos, a tendência natural do ser humano são duas. Ou ele bate de frente, ele confronta, ele briga, ele age no mesmo nível, vira um inferno aquele relacionamento. E depois ele vai dizer, você não é crente? Olha como que você está fazendo. Ou então, quando enfrenta dificuldade, foge, abandona. É muito comum isto acontecer, por exemplo, no trabalho. Começa a enfrentar dificuldades no trabalho, estou fora, não vou. Principalmente eu tenho trabalhado alguns domingos, em alguns aspectos, falado sobre a geração Y, aqueles que nasceram de 84 para cá, que tem a dificuldade de enfrentar oposição, dificuldade, e muda constantemente. Mas nesse texto, nós vamos nos apegar, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Quando alguém se levantar contra mim, durante 2017, ou contra você, você vai orar e vai dizer, Senhor, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo a injustiça. O Senhor está vendo o que Ele está falando. O Senhor está ouvindo o que Ele está dizendo. O Senhor está sabendo do que Ele está fazendo. Queridos, quantas e quantas vezes, na passagem de ano nós tivemos aqui esse testemunho, de alguém que teve dificuldade durante o ano, orou, e Deus tratou aquele que se apresenta como adversário. Você não vai tratar a pessoa como seu adversário, você vai tratar com Deus. Não vai pedir para Deus castigar, não vai pedir para Deus tirar o emprego daquela pessoa, não vai desejar mal algum, mas vai dizer, o Senhor está vendo, o Senhor está acompanhando, o Senhor sabe. E o texto está dizendo que Ele prepara uma mesa na presença dos adversários. Nós precisamos aprender isto, porque durante o ano, queridos, pode acontecer de gente se levantar contra você, você devendo ou não, caluniando, falso testemunho. Aí você vai orar, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, eu sou um ungido do Senhor, um separado, um escolhido. Não entre na mesma argumentação, não entre na mesma briga, não use as mesmas armas. A nossa arma e o nosso defensor é o nosso pastor. E aí diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Misericórdia. Que Deus abençoe-nos, para que tenhamos uma vida bonita, limpa, coerente, sem pecado, sem erro. Mas se isto acontecer, queridos, lembremos-nos que o nosso Pai é misericordioso. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos destruídos. Lembrar que nós temos um Pai misericordioso. Eu já falei muitas vezes, eu falo em tom de brincadeira, mas eu sempre digo, eu dou graças a Deus que eu não sou Deus. Porque se eu fosse Deus, diante de algumas atitudes que irmãos e amigos e parentes têm, eu falaria, eu não te avisei? Eu não te falei? Você saiu do caminho, agora se vira, é problema seu, resolva.
Mas eu e você, nós temos um Pai misericordioso. Todas as vezes que nós nos voltarmos para Ele, Ele fala: vem, vem, vem. Eu gosto daquela experiência de Pedro, quando Jesus fala que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Depois ele negou, Jesus foi crucificado, ele vai para um canto, está com os discípulos e fala para os discípulos: eu vou pescar. E os discípulos falam: nós vamos juntos. E praticamente repete a cena. Jesus chega para eles, chama Pedro e fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ah, se fosse eu, Pedro, vem cá que nós vamos ter que ter uma conversa séria agora. Tem que ter uma conversa séria agora, Pedro. Eu não falei para você, Pedro. Ele nem toca no assunto de Pedro ter negado. Ele simplesmente diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Este é o nosso Pai. Este é o nosso pastor, que todas as vezes que nós nos achegamos a Ele, Ele olha para nós com misericórdia. Vem que tem, vem e cuida, e trabalha, e trata-nos, e dá-nos a oportunidade. Mas ele termina com o Salmo 23, versículo 6, como diria alguém: B. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Diante de tudo isso, ele fala do propósito dele, de habitar na casa do Senhor, de estar na casa do Senhor, de participar da casa do Senhor, de permanecer na casa do Senhor. Preste atenção no que eu vou dizer. Se você quer um ano abençoado, um ano feliz, não esqueça da casa do Senhor. Não esqueça da casa do Senhor. É evidente que Deus não está somente no templo. Ele está em todos os lugares que nós o invocamos, mas há promessas de bênçãos. O próprio salmista, no 133, ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque ali eu ordeno a bênção e a vida para sempre. A bênção e a vida para sempre. Queridos, quando tudo está bem, a gente corre o risco de dizer: eu tenho outros compromissos. O domingo, Dominus, dia do Senhor. Que prazer a gente poder estar na casa do Senhor. Eu posso dizer como o salmista: fiquei contente, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não é verdade que tem dia que a gente quase que precisa de um guindaste para trazer-nos à igreja? Mas quando a gente vem, a gente é abençoado, porque o Senhor tem bênção para nós aqui. Quantos que fazem romarias para cidades, vão carregando coisas pesadas, fazem loucuras porque dizem que lá tem bênção, que nem sempre tem, mas o Senhor está dizendo que na casa dele tem bênção. Então, nós que queremos ser abençoados, não podemos negligenciar. Habitarei, estarei na casa do Senhor por longos dias. Você pode dizer o seguinte: mas eu já estou com esse pastor há 17 anos, difícil texto que ele vai abrir que eu já não ouvi uma mensagem nesse texto. As ilustrações, eu já ouvi quase todas. As mensagens são muito parecidas.
Vocês já ouviram aquela historinha de um senhor que ele disse que ele não iria mais à igreja porque ele já sabia todos os sermões de cor, todos os textos bíblicos. Mudava às vezes em cada sermão algumas palavras, mas era quase que sempre a mesma coisa. E aí um outro homem mais simples ainda levantou e disse: pois é, a minha mãe não era uma boa cozinheira, a mamãe não tinha uma variedade de cardápio, ela fazia quase que sempre a mesma comidinha básica, mas é aquele alimento que me manteve vivo, com saúde e saudável. Sabe, nós corremos o risco de, com o tempo, nós queremos só coisas profundas, mas o que nos sustém é o básico. Os irmãos participaram da ceia, e eu sei que em algumas casas a ceia foi caprichada. Mas vamos falar a verdade? Depois da ceia de Natal, almoço de Natal, ceia de Ano Novo, almoço de Ano Novo, não dá uma vontade de comer um arrozinho e feijão com uma salada de tomate e um ovo frito? É gostoso aquele peru, aquele pernil, aquele cardápio especial, mas a gente não aguenta comê-lo todo dia. A gente não aguenta comê-lo todo dia, mas a comida básica, do arroz, feijão, e eu digo que tem apenas dois alimentos que nós não enjoamos. Às vezes a gente gosta de um alimento, a gente vai fazendo, come, ai, não aguento mais, muda. Mas tem dois que a gente nunca se enjoa, nunca enjoa. É o pãozinho francês com arroz, feijão. Então, queridos, eu disse que no início do ministério a gente tinha muita preocupação de preparar mensagens profundas, teológicas, muito profundas, de tal forma que terminava o culto, alguém vinha e dizia: pastor, gostei muito do seu sermão. O que você entendeu? Pastor, eu não entendi direito, mas eu gostei. Pastor, a sua mensagem hoje foi muito profunda. O que ele falou ao seu coração? Olha, não sei direito, mas eu gostei. A minha preocupação hoje, queridos, é que se uma criança ouvir a palavra, ela vai entender. Se entrar alguém pela primeira vez na igreja, ela vai ouvir a mensagem e ela vai entender. Há assim uma brincadeira, dizendo para que tenhamos um culto completo é preciso ter um adventista cantando, um batista batizando, um assembleiano orando, um metodista tirando coleta e um presbiteriano pregando. E nós somos presbiterianos. E a minha preocupação básica é o seguinte: não é a profundidade, mas é o alimento. Que saiamos alimentados e fortalecidos. É uma palavra muito simples, queridos. Mas eu queria que você iniciasse 2017 pensando: eu tenho um pastor que cuida de mim. Na hora que se levantarem contra mim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. A hora que eu estiver estressado, refrigera minha alma. A hora que ficar sabendo de uma possível enfermidade, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E o meu compromisso: habitarei, estarei na casa do Senhor por longos dias. Faça este projeto para a sua vida este ano. Meu compromisso, o Dominus, o dia do Senhor, e eu vou dizer como salmista: vou ficar contente cada vez
que me disser: vamos à casa do Senhor. Eu não tenho sombras de dúvidas que, assim sendo, nós teremos um 2017, um ano novo que vai ficar velho, mas muito abençoado. Este é o salmo, o segredo para que tenhamos todos um feliz e abençoado 2017. Vamos nos colocar em pé, e eu gostaria que você lesse, fizesse o propósito de decorá-lo, mas não lesse assim, mecanicamente. Leia como uma oração para 2017. Vamos lê-lo juntos? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Põe a mão no seu coração e diga assim: o Senhor é o meu pastor. Eu tenho um pastor que cuida de mim. Eu tenho um pastor que estará comigo o ano todinho. Por isso, pela fé, pela confiança, eu digo: terei um ano feliz e abençoado.